Olá, você que está conosco e acompanhando o programa Eureka. Veja só, disponível para você o jornal, esse jornal simpático Enem para Todos. Enem para Todos, veículo que é distribuído gratuitamente, como é todo o trabalho que fazemos, a ação social, gratuitamente para ajudar os alunos. Aqui é a primeira parte, Paz nas Escolas, tão requerida. Eu vou dizer quem são os nossos convidados do último programa que você lembra, você que nos acompanhou, se perdeu a parte 1 desse programa, que é o 2, você vai acompanhar o professor Celso Mariano, eu quero cumprimentá-lo novamente. Tudo bem? Bem-vindo, Celso. Bem-vindo, professor Saldo. Obrigado. Estamos aí. Prazer estar aqui. É a parte 2, né? Parte 2. Então você acompanha o Enem para Todos, primeira matéria, Paz nas Escolas. E também o anúncio do trabalhinho em rádio, em FM 97.1 AM 630, Eureka nas ondas do rádio. Aqui dentro do conteúdo você tem o Alô Estudante, um editorial nosso e, é claro, um compromisso. Eu estou simpático aqui, professor Oswaldo, nessa caricatura? Tá simpático. Cabelo bonito, cabelo, uma coisa onde está assim, o cabelo? esvoaçante, então, muito inclusive. bem, esvoaçante, exatamente. Então, projeto Redação Nota 1000, escreva uma redação por semana, hein? Uma redação por semana. E o pré-ENEM gratuito, do Centro Universitário Internacional Ninter. Na verdade, o Ninter é parceira da Fundação Wilson Pickler, que é responsável pelo pré-ENEM gratuito, www.ninter.com/enem. E você tem à tua disposição um curso gratuito, uma ação social. Mais de 470 aulas disponíveis sobre educação. Sobre educação, professor Celso, algumas coisas sempre me chamam a atenção, né? E você que tem mais vivência, experiência, é um estudioso de extrema qualidade na educação, na educação do trânsito. Por que as pessoas no trânsito mudam tanto? Aquela imagem do senhor volante, que o professor Oswaldo conhece muito bem, é o Pateta, aquele personagem o Pateta é um personagem decentíssimo. É difícil não gostar do Pateta, né? O Pato Donald é encrenqueiro. Ele é a representação de cada um de nós. Então, mas o Pateta, o Pato Donald é encrenqueiro. O Mickey, às vezes, é arrogante, né? Mas o Pateta não tem nada de se desabone. Mas quando ele entra no carro, aquela cena histórica dele, ele vira o senhor volante. Por que será que as pessoas se transformam, professor Celso? Bem lembrado, né? Um clássico desenho clássico, Disney. né? O Walt Disney captou bem essa problemática. Põe décadas. Põe décadas esse desenho. Esse desenho animado é de 1958. Só isso, né? Só isso. 1958. Ele já tinha captado essa questão de quem sou eu no trânsito. Né? De certa forma, a pergunta é válida para quem sou eu na cidade, quem sou eu na família, na escola, na empresa. É quem sou eu como cidadão. Porque o trânsito amplifica, tem esse poder, é uma mágica que acontece no trânsito. Amplifica esses defeitos, esses comportamentos que é meio como entrar num batiscafo. Só vai saber o que é batiscafo? Não vai. Um escafandro, virou. Entra numa armadura, né? Você se fecha num invólucro e mentalize aí o astronauta, né? Não dá para sair aqui da atmosfera sem esse equipamento, não dá para mergulhar sem o equipamento, enfim. Então, quando a gente entra no veículo, a gente meio que se sente assim, isso é meio inconsciente. Uhum. E aí você se sente meio que isolado do mundo. E o veículo se torna uma extensão do corpo e da casa também. Quantas pessoas têm um pacotinho de bolacha, tem roupa para trocar? Aliás, aqui em Curitiba, com as mudanças climáticas... Sempre é comum. É bom você ter um armário ali atrás. É bom ter um armário ali atrás. Mas essa extensão do corpo, isso é sintomático. As pessoas, ele dá um esbarrão comigo, nós dois no trânsito, ele no veículo dele e eu no meu. Se ele esbarrar no meu carro, eu vou contar depois para o Marlos, Oswaldo esbarrou em mim. Sim. Eu não digo esbarrou no meu carro. Ele esbarrou em mim. Literalmente. Ele bateu em mim. Ele cortou a minha frente. Nós sempre trazemos uma humanização para o veículo e aí nós transferimos para o veículo ou para o recurso que estivermos utilizando no trânsito essas sensações que são nossas. Tem uma questão do espaço, né? Tem um campo semântico que a gente naturalmente, a biologia explica isso, a psicologia explica isso melhor ainda, né? Mas a sociologia explica esses fenômenos. Sim. O carro seria uma ampliação de mim mesmo. É uma ampliação de mim mesmo, então eu quero o meu espaço. Só que o carro, tal qual você está imaginando, só de eu falar carro, é um ladrão de espaço terrível. Ele é em si conceitualmente maléfico. Vamos analisar sob o ponto de vista de meio ambiente. Você está colocando em movimento um monte de ferro, borracha, tecido,
pneu, vidro, você está colocando 1 tonelada no mínimo. Normalmente 1,5 tonelada, a média dos veículos de passeio. Queimando combustível fóssil não renovável, salvo no caso do etanol, que é renovável, mas também tem lá seu impacto ambiental. Agora temos os elétricos, mas os elétricos também, da onde sai a energia, né, também tem lá um resíduo, tem um impacto ambiental. Mas do ponto de vista ambiental, você está ocupando um baita de um espaço para transportar uma pessoa. A taxa média de ocupação dos veículos de passeio em cidades como Curitiba é 1,3. Que coisa. Um veículo feito para 5 pessoas. Enquanto que um ônibus, tamanho padrão, normal, que qualquer cidade brasileira tem, leva 70 pessoas. Então, no espaço de um ônibus, você coloca 70 carros que ocupam 2 quadras, se estiverem bem apertadinhos. Sim. Em deslocamento, como precisa de mais espaço, por questão da segurança, eu não sei bem que horas você vai frear, que horas você vai acelerar, se você vai sinalizar ou não, quando vai converter, eu preciso de mais espaço. Então, o trânsito é sedutor e traiçoeiro. Sedutor porque, todo mundo quer. Primeiro, preciso usar. Segundo, se eu tiver carro, eu vou de carro. Tempo. Deslocamento, Nós mais ágil. precisamos, então. Exatamente. O transporte coletivo deveria nos dar esse tempo melhor. Não consegue. Não consegue. Quem de nós, vamos pegar o exemplo de nós 3 aqui, nós 3 somos proprietários de veículos, somos condutores, quem de nós consegue, no nosso ritmo, deixar o carro na garagem para ir até o ponto de ônibus? Veja que não é só uma questão de, assim, não, mas o transporte coletivo em Curitiba é bom, é ótimo, comparado com outras cidades brasileiras. Se a gente for comparar com o que tem na Europa, peraí, nós estamos longe ainda. Mas mesmo que queiramos, a gente tem dificuldade, porque a nossa vida está estruturada com base em usar o veículo. Então, tudo isso torna difícil esse ambiente, complicado. No programa anterior, nós falamos da questão de vamos deixar, a partir dos 16 anos, as pessoas permissão para dirigir. Vamos antecipar, fora toda a questão legal, as dificuldades de se aprovar um projeto assim, tem toda uma discussão de, escuta, com que cabeça, né? Quem sou eu no trânsito, né? E voltamos ao Pateta, né? Quem seria eu com 16 anos dirigindo? O senhor Volante sempre me impressionou porque é uma transformação, é como se ele incorporasse uma outra vida, um personagem, está ali no teatro, está no cinema, uma novela, num filme, e ele incorpora outro personagem e vira alguém agressivo, alguém egoísta, porque esse é o ponto. É impressionante como as leis, elas, embora queiram reprimir e reprimam as dificuldades, elas não atenuam, de tal forma que você diga assim, a cada feriado, né? Nós tivemos o mês de abril agora, 3 feriados seguidos. O que aconteceu nos 3 feriados? Infrações, imprudência. Já se sabe no Brasil, historicamente, que você não deve consumir bebida alcoólica e dirigir. Não quer dizer que você não possa consumir bebida alcoólica. Consuma à vontade, de acordo com... É uma droga lícita, é lícita, consome-se se você quiser. Agora, dirigir em seguida é o problema, né? Então, consumiu, ótimo. Mas dirigir. Mas aí vem aquela máxima, né? Que me parece que sempre é assim, né, Oswaldo? E o Celso pode nos corrigir. O indivíduo vem com aquela situação, não, mas eu controlo, eu sei muito bem me controlar, eu sei que eu posso beber 1 latinha, 2 latinhas, 3 latinhas, não acontece nada comigo, eu permaneço no mesmo estágio. Com isso ele refuta a biologia. Porque a biologia já provou que não fica no mesmo estágio. No fundo, é uma autossabotagem. Sim. A pessoa não se dá por conta, né? Porque tem, inclusive, argumentos do tipo assim, não, inclusive eu dirijo melhor, viu, Marcos? Depois que eu tomo uma dosezinha. Sou muito mais ágil. Porque eu me sinto... Mas a biologia também explica assim. Então, me permita só, parece um filme interessante. O Denzel Washington, na minha modesta avaliação, dos meus 10 melhores atores, está na lista dos meus 10 em todos os tempos, né? E o Denzel ele tem um dos filmes em que ele é um piloto. E se vocês lembram, não vou entrar em detalhes do filme, porque vale a pena, é que ele precisa beber mesmo. E ele toma umas antes, ele já está meio drogadão quando ele vai pilotar. Ele toma uma antes e dá um momento em que ele só consegue trabalhar com um avião de ponta cabeça. Isso é um avião comercial. Aí você vai assistir o filme e vai entender. Né? Porque é até uma história verídica. Exatamente, isso mesmo. Mas esses mecanismos, né, de autossabotagem, ele está nos mínimos detalhes, né? Por exemplo, lá na Tecnodata Educacional, que os senhores conhecem bem, né, nós utilizamos um conceito parceiros. Nós utilizamos um conceito chamado mandala de segurança.
ela nos ajuda a ver em diversas áreas da vida que a gente usa esses mecanismos de autossabotagem. Por exemplo... Opa, interessante que tal, você conhecia? Mandado de segurança. Se eu te perguntar assim, escuta, logo mais nós vamos sair daqui, nós vamos almoçar, lá tem um buffet maravilhoso, tem um monte de coisas deliciosas. A batata frita que eles fazem lá é um espetáculo. Bom, mas vai ter purê de batata também. Vai ter purê de batata. Você gosta de batata frita? Nossa, eu amo batata frita. É a resposta da maioria das pessoas, né? Daí se eu pergunto assim, mas por que você gosta de batata frita? Você tem 1000 argumentos. Nossa, me lembra a infância, minha avó fazia batata assim, olha aqui, tostadinho por fora, e salgadinho, isso aqui, com cerveja, com uísque, com refrigerante, com água, no sol, no frio, batata frita vai bem com tudo. Então você escolheria batata frita entre purê de batata e batata frita? 9 entre 10 respondem que sim. Aí eu troco a pergunta, para pegar no contrapé. E qual dos dois é mais saudável? E a pessoa tem um choque. Porque a mente dela, a cultura dela, o cérebro dela, o corpo dela sabe que entre batata frita e purê de batata você deveria, por uma questão racional, por autopreservação, você deveria escolher o purê de batata sem sombra de dúvidas. E você faz o contrário. Sim. Então daí eu pergunto, como é que pode uma pessoa inteligente, culta que nem você, fazer uma barbaridade dessa com você mesmo, que é a pessoa que você mais devia amar e cuidar na vida? No trânsito, ninguém faz. Esse mecanismo, Marlos, é o que explica por que a gente acelera mais do que deve, para onde não deve, a gente faz conversão onde não pode. Não dá sinal. Ofende. Mas aí você colocou uma coisa que eu achei... Aí você colocou uma coisa que eu achei bastante interessante. Você disse... o carro amplia quem somos. Isso. Né? A parte ruim e a parte boa também. Isso é que eu queria chegar. A parte ruim ou a parte boa. Né? Então, claro, temos leis de proteção, leis de punição no trânsito, você fez isso, é punido assim, assado, isso, aquilo, outro. É importante que tenha? É importantíssimo que tenha. Não tem como não ter. Não tem como não ter. Agora, que se o carro amplia quem eu sou, então, espera um pouquinho, se eu for educado de forma correta para o trânsito, automaticamente vai ampliar essa minha educação. O professor Marlos já me ouviu falar disso lá na Tecnodade. Se você fizer um programa bom de educação para o trânsito, eu queria dizer para quem é educador e tal, e para quem está me ouvindo, tem educação de trânsito na escola onde você estudou? Na escola onde estuda seu filho? Não tem? Saiba que tem uma coisa muito errada, porque é obrigatório, por lei, ter educação de trânsito. E não é campanha, não confundam. Sim. Campanha é uma coisa, educação, estou falando um programa de educação. A escola tem que incorporar e aproveitar esse tema transversal maravilhoso que é o trânsito. Pois é. Então, quando você educa para o trânsito e dá certo, você colhe um efeito colateral maravilhoso. A criança, o jovem e até o adulto, que é adequadamente educado para o trânsito, ele se torna um melhor filho, um melhor estudante, um melhor funcionário. Tudo na vida melhora, porque não tem como. Se ele é bom no trânsito, ele vai ser um bom cidadão. Que é isso que você pegou bem o gancho. O trânsito amplifica os nossos defeitos, mas também as nossas virtudes. Então, no trânsito, quando a gente vê o apressadinho e tal, que não diz respeito e tal, esse cara na fila do pão faz coisa bem parecida. Esse cara, na hora de votar, faz coisa bem parecida, aliás, né? Esse cara deve colocar na vaga do idoso, esse cara deve colocar na vaga Mas é só um minutinho. É só um minutinho. É só um minutinho. Não estou... E alguns fazem campanha profunda para que não exista vaga. Para quê? As vagas estão sempre ociosas, não tem tanto velho assim. Ignora, aí vem o ignorante, ignora que a população brasileira está cada dia mais... idosa. Ignora também que a nossa pirâmide já não é mais pirâmide com a base gigantesca de nascimentos e falecimentos. Não, nós já estamos virando praticamente um barril. Ou seja, Laércio, se estivesse aqui, diria isso com clareza. A nossa pirâmide etária, ela mudou bastante. E nós teremos, sim, mais pessoas com maior idade, com a sua maturidade presente. Então, as vagas serão ocupadas, sim, e elas são necessárias, mas aí há toda uma refutação nesse sentido, né? Então, é curioso. Mas nós temos que fechar esse bloquinho, que o nosso amigo Kleber, nosso diretor, já vai nos puxar a orelha, né? E vamos para o segundo bloco. Terminando aqui, professor Oswaldo, tem mais uma imagem para nós entrarmos na questão histórica? Temos. Puxa para nós. Vamos adiante, vai lá. Mais uma imagem. Isso. Que é justamente a imagem, né, que torna o nosso Estado laico, que é justamente a Constituição de 1891. Você falava anteriormente que foi justamente sobre o que eu falei, né? E mais adiante, mais uma, só para nós darmos a embocadura para o próximo tema, a Constituição de 1934, que tornou
o ensino primário gratuito e obrigatório no país. Veja como é, para você estudante que nos acompanha, como é importante você observar. A prova de ciências humanas, as 45 questões do Exame Nacional do Ensino Médio podem trazer novamente Getúlio à tona, o Estado, por assim dizer, novo à tona, né? E a República no seu período anterior, né, professor Oswaldo? Sim, exatamente. Nós temos o Getúlio, né, comandando o Brasil, digamos assim, no seu primeiro momento, durante 15 anos, de 1930 a 1945. Né? Então, percorre 15 anos, ele sai, né, e depois ele retorna em 50 e vai ficar até 54, quando ele se suicida. Quando em agosto de 54, ele, ali no Palácio do Catete, deixa a emblemática que, como você está dizendo, mensagem. É um lugar que também pode ser visitado. O Palácio do Catete, eu tive essa felicidade, nós já compartilhamos, de estar naquele quarto, a visitação é possível, e imaginar, o ambiente é modesto para os padrões dos palácios suntuosos, né? E imaginar que ali, aquele homem virou uma página da história brasileira. Ele sai da vida e entra para a história. Na verdade, ele sempre esteve na história, mas ali foi emblemático. Então, pontos interessantes. Mas o segundo bloco, intervalinho nosso, você está com o programa Eureka e nós voltamos na sequência. Não percam Enem para Todos, jornal distribuído gratuitamente para os estudantes da rede pública, certo? Estudantes que farão o Exame Nacional, inscrições a partir do dia 5 de junho. Imperdível. Segundo bloco do programa Eureka. Entre em contato conosco, hein, professor Marlos, por extenso, professormarloseureka@gmail.com. Entre em contato conosco e, é claro, você pode conversar sobre educação. A equipe está aí para isso. O programa de hoje, segunda parte, professor Celso Mariano falando sobre trânsito, educação no trânsito, professor Oswaldo Siqueira, educação histórica. Então, 2 momentos especiais nesses 2 programas que você vivenciou aqui conosco nas várias emissoras que retransmitem o programa Eureka. 19 anos, não é, professor Oswaldo? 19 anos trabalhando pela educação. E não aprendemos a fazer um bom programa. Não aprendemos. Bom, também agora é tarde. Agora é tarde. Estão no rádio e na TV. FM 97.1 AM 630, hein? FM 97.1 AM 630, Eureka no rádio, diariamente. De segunda a sexta, 6h55 e 22h55. Um programa que eu acompanhei hoje cedo, o professor Celso trazia os 4 batendo papo, né? Laércio, Tony Rolo, Oswaldo e eu. E interessante é que esses programas me deixaram muito feliz nos últimos dias, nós fizemos programas juntos, porque a gênese do nosso trabalho, Celso, nasceu pensando no futebol. Porque, na verdade, nós nos inspiramos, para não dizer copiar o futebol, nós inspiramos o quê? Na mesa de debates do futebol. Porque o futebol tem o tempo todo, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Mundial, tem uma infinidade de competições, o Campeonato Brasileiro Feminino, maravilha. Então, e sempre a mesa de debates. E nós dissemos, por que a educação não pode ser debatida também? Por que nós não podemos trazer assuntos? E assim começou o programa Eureka numa mesa de debates. Hoje nós estamos aqui, cadeiras, tranquilos, mas falta aquela mesa que era habitual, mas a ideia, a concepção é a mesma. Clássica mesmo. Mas é claro que é excesso de modéstia eles dizerem que não aprenderam a fazer programa. Eu venho do rádio, tenho experiência em televisão e adorei o formato. Quando eu vi pela primeira vez, adorei, achei perfeito. Porque ainda hoje existe isso, né? Um certo excesso de zelo, eu acho, não sei bem o que é. Eu tendo a dizer que é incompetência de comunicação. Por que nós não temos mais acesso, popularização da educação, das discussões de educação em programas de rádio? É uma preciosidade o que vocês têm feito. É um privilégio para nós, como ouvintes, né? Eu me coloco nessa situação, termos isso à disposição. Porque muito facilmente e com excelente qualidade se discute esportes, né? Em várias modalidades. Justamente. Hoje em dia, com a febre dos podcasts e tal, tem assuntos que você nem imagina. Tem um podcast especializado, um videocast, tem um canal no YouTube. Mas a discussão da educação com essa descontração, com essa tranquilidade, isso é uma preciosidade. Isso também é educação. Sem dúvida. E aí, viu, Marlos, deixa eu só falar. Não, por favor. Eu citei aquele negócio da diferença entre campanha e programa, e questionei, na sua escola tem, né? Você passou por educação para o trânsito. A diferença é sutil, mas ela é
muito consistente, dá uma diferença enorme. Eu sempre lembro dos aspectos históricos, né? Pô, mas o que aconteceu nos Estados Unidos, país quase do mesmo tamanho, tudo na mesma época, como é que a educação deles lá é tão diferente da nossa? Foi a influência anglo-saxônica, né? Eu sei que você fala isso aí. E nós puxamos, da Tecnodata, né? De novo, desculpe, Marlos, é o meu pedágio. Mas é nosso parceiro de trabalho, como não? Portal do Trânsito. Nós temos uma bandeira que tem a ver com essa diferença entre campanha e programa, que eu já dou um exemplo que isso vê bem contundente. A educação anglo-saxônica ela é muito daquela assim, ó, nosso tema para amanhã é tal, e o professor sai de sala de aula e os alunos que amanhã cheguem lá e tem que se preparar. E tem que se preparar, porque senão vão passar vergonha. Isso é o padrão anglo-saxônico. Nós temos uma coisa meio latina que veio dos franceses, que é mais ensinar do que criar o ambiente para que as pessoas aprendam. E nessa de ensinar... Está muito moldado em cima da catequização. Eu subo lá no púlpito e é um monólogo, abram seus ouvidos aí que eu vou despejar meu conhecimento. E vira um monólogo, porque não tem adesão, não tem nem a provocação. Nós, na Tecnodata, usamos um método de educação por aprendizagem. Sim. Né? Não importa eu ser super sapiente, ter um conhecimento que transborde na área se eu não consigo passar isso para os meus alunos. Eu acho que todo bom professor tem isso. Né? Sem dúvida. No trânsito isso é fundamental. É por essas e outras que não adianta querer mudar o comportamento das pessoas só com campanhas. Campanha, Marlos, o exemplo é o seguinte. Véspera de feriado, como tivemos, se estou bem, né, no mês de abril tivemos muito, iniciamos maio, sempre com feriado, maio, aliás, mês que se discute muito trânsito, é importante falar nisso. Véspera de feriado, põe a família dentro do carro e vamos viajar. Se passar por uma blitz educativa, que é campanha, blitz educativa, estou eu com a família dentro do carro, já me assusto, será que é blitz? O documento está aqui, alguém está sem cinto, né? Olha como nós somos. Né? A gente só se lembra da regra naquele momento. Se for uma campanha bem feita, a mocinha lá, o agente de trânsito, o rapaz vai me dar um folheto dizendo assim, olha, a campanha desse ano é calibrar os pneus. O senhor lembrou de calibrar os pneus? Olha, não sei se o senhor sabe, mas tem uma correlação com tanto a economia quanto a segurança. Tal. Bom, acabou ali, durou 3 minutos e aquilo ficou na minha cabeça e fica na minha cabeça por 2, 3 quilômetros. Se nos próximos 2, 3 quilômetros tiver um posto de serviço com um calibrador, eu provavelmente vou me lembrar, vou parar e vou calibrar. Isso é campanha, aplausos, que bom, show de bola. Educação é outra coisa. Educação é um processo que, se não tiver a mocinha com o panfleto, a blitz educativa, ainda assim, eu só vou pôr a família no carro para viajar depois que de calibrar os pneus. A manutenção. Exatamente. Porque educação é algo que mexe dentro de você. Você simplesmente não consegue fazer mais do jeito que fazia agora que você sabe que não é assim. Até pela origem da palavra, né? Educar. Educar é preparar para o meio. Quer dizer, quando eu estou dentro da escola, eu estou sendo preparado para o meio em que eu vou me inserir, para a comunidade em que eu vou me inserir. Então, esse aspecto, por exemplo, do trânsito, é fundamental nesse sentido, porque eu estou sendo preparado enquanto indivíduo, enquanto cidadão, em tudo aquilo que compreende a sociedade, inclusive o trânsito, já que educar é preparar para o meio. Tem algumas diretoras de escola que às vezes dizem assim, na minha escola, até a servente ensina, até o inspetor ensina. E essa diretora está absolutamente correta. Porque as atitudes e os comportamentos que são passados por aqueles profissionais ali também mostram para os alunos limites de atitudes e comportamentos que eles deverão tomar. Utilizar um exemplo. Prepara para o meio. É o ambiente que educar. Deixa eu utilizar um exemplo nesse sentido. Os colegas sabem muito bem que uma das minhas lidas é a visitação, palestras em colégios. Tá? Então, nesse ano de 2023, são mais de 200 colégios para visitar. Eu estou chegando aqui ao número 50. E, curiosamente, em muitos colégios há escadas. E nas escadas, Celso, o que eu vejo é as setas. Um corrimão, divide, para a escada não ficar aberta, e tem a seta K e a seta K, nessas duas posições. E é interessante porque isso é educação. Aí você falava exatamente. É o indivíduo saber que quando a seta está apontando para cima, é à direita. Então você tem que ficar ali. Não dá para o indivíduo descer. Se ele descer, ele vai na contramão. E aí pode existir uma
Colisão é simples. Mas só para retomar a questão da imprensa, o que me entristece profundamente com a imprensa é que a imprensa esquece a escola muito facilmente. E para a imprensa, parcela significativa, a escola é desgraça. Porque a desgraça da escola dá notícia. A desgraça da escola vira elemento para debater. Eu não tenho ouvido nos últimos dias nada sobre a violência nas escolas. Parece que acabou. E não acabou, ela permanece. O tráfico permanece ao redor das escolas. A violência permanece ali, vem oriunda dos lares e na própria escola. O bullying permanece existindo na escola. O cyberbullying permanece existindo na escola. E aí a imprensa se coloca assim, quando tem uma tragédia, desgraça da educação. A educação. O que eu mais ouço é, a educação tem que melhorar. Só da boca para fora. Na praxis, que é o cotidiano dos 200 dias letivos, e antes dos 200, e depois dos 200, a escola não funciona. Curioso e triste isso, né? E às vezes não é nem a educação melhorar, é a educação existir. Sim. Né? É só ela existir efetivamente, que em muitos casos, como você colocou aqui, não existe. Quer dizer, é uma coisa que está por lei, mas em quais escolas a gente encontra? Eu agora, enquanto você ficou falando, eu fiquei pensando nas escolas que eu percorro e eu só lembrei de uma. Eu só lembrei de uma. Aliás, tem honrosas exceções, claro que tem. A Tecnodata mesmo fez programas aí atendendo Detrans. Só que os órgãos públicos, que são os únicos que fazem, atenção à iniciativa privada, você pode fazer dentro da sua empresa. Caramba! A escola pode fazer dentro da escola, independente de ter um programa na Secretaria de Educação. Ou não, né? Mas, assim, são os governos, às vezes dos municípios, raramente, normalmente dos Detrans, e é aos soluços. Não, nós fizemos um baita de um programa de educação para o trânsito. Fez mesmo, eu participei, inclusive eu capacitei professor, fornecemos material, atendeu 165 municípios no estado X, participamos de vários, aí teria histórias para contar. Estou generalizando, mas pegando uma média aqui. Mas me pergunte quanto tempo durou o programa. Durou uma batelada só. Uma coisa para um ano. Gente, e no ano que vem? Por acaso os alunos não vão usar o trânsito? Né? Não, aqui nós fizemos Não tem novos alunos chegando na escola? Fizemos um programa maravilhoso. Na 8ª série a gente leva as crianças para brincar de condutor lá na cidadezinha Mirim. Eu acho ótimo que tenha isso. Seria pior não ter nem isso. Mas se enganar de que isso é suficiente, isso é autossabotagem no outro nível, na sociedade. De todos, inclusive do pai que percebe isso que você acabou de perceber. Pô, é mesmo, as escolas não têm. E não faz nada, e não cobra da escola. Tem que ter. O Marlos elencou aqui, em 2 frases, um monte de problemas que estão na escola, como bullying, drogas, violência no trânsito. Não se enganem, no entorno das escolas é uma coisa terrível. A Organização Mundial da Saúde diz que no Brasil, dados da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, primeira causa de morte externa de 0 a 14 anos, acidente de trânsito. Pois é um índice Quer dizer, fora gigantesco. doenças, né, que daí tem uma outra classificação, a coisa que mais mata de 0 a 14 anos no Brasil é acidente de trânsito. E aí a escola faz de conta que no mês de maio, no Dia Mundial em homenagem às vítimas, ou no Dia Sem Carro, é suficiente? Lógico que não é suficiente, isso é um faz de conta danado. E, bom, nós vamos ter que fechar o programa daqui a instantes, né? Vamos ficar o convite para nós continuarmos nesse assunto, na educação, nessa pauta. Eu gostaria que no próximo programa o professor Celso nos trouxesse informações sobre pontos, a habilitação, os 20 pontos, os 40 pontos, as multas, grave. Eu vou entrar num questionamento, perguntar para ele por que estacionar, deixar o carro ali sem o cartão de licenciamento, sem a tarjeta, sem autorização, é uma multa leva uma infração gravíssima, ou melhor, grave, né? Grave, porque ele perde 5 pontos por ter feito isso, o carro parado. Talvez porque o carro parado represente um risco para a sociedade, seria isso? Mas o professor Celso vai esclarecer no próximo programa. E o professor Oswaldo falará sobre educação, sobre a Constituição de 1988, a Constituição Cidadã. Para você que diz que a Constituição de 88 é comunista, 2 situações, 2 receitas. A primeira receita, vai estudar. A segunda receita é, vai estudar. Não existe essa conversa. Isso que você ouviu e replica é mais dolorido ainda. Aceitar é ruim. Replicar é insistir na tolice. E claro que não. É uma Constituição cidadã. Cidadania
é de cada um de nós. Fica para reflexão no finalzinho do programa. Professor Oswaldo, muito obrigado. 100%? Falou. Caminhada boa? Professor Abraço. Celso, 100%? 100%. Obrigado. E até o próximo programa. Não esqueça, hein, você está com o jornalzinho Eureka. Olha aqui para nós o Enem para todos. Enem para todos. Brasil fazendo Enem nesse ano. Vamos ter 5 milhões de inscritos. Um grande exame nacional do ensino médio nos dias 5 e 12 de novembro. As provas. E nesse período todo, mais um ano em que a equipe Eureka estará ao seu lado falando sobre ciência da natureza, ciências humanas, matemática, linguagens e redação. Acompanhe o programa Eureka nas ondas do rádio e aqui nas emissoras de TV. Até o próximo.